E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial nos games, especificamente sobre navegação, né, em games. Nesse caso, só no resumindo do artigo que a gente vai terminar agora, eles usaram teoria gráfica, né, teoria dos gráficos, ou Graph Theory, para analisar a topologia de games, né, na sua estrutura, principalmente nessa parte aqui, na sua estratégia. Então, nesse caso, a gente vai, na parte em verde, a gente vai falar de um jogo que eles falam Zero Sum, mas isso daqui não é tão importante. É mais ou menos aplicável para jogos tipo Go, xadrez, jogos de dois jogadores. E na parte vermelha eles vão dizer, vamos supor que um game é simétrico, como xadrez, como Go, e players têm uma estratégia, um set de estratégias. Então, determinado jogador ele tem um grupo de estratégias que ele usa para jogar o jogo. Bom, você pode falar, nossa, todas as estratégias, por exemplo, xadrez, elas beiram o infinito. O número de estratégia, sei lá, 2 elevado é um número bem alto. Sim, o número de estratégias no xadrez, por exemplo, no Go é muito alto. Principalmente no Go, bem mais alto que no xadrez. Por isso que até foi resolvido somente o Go muito mais pra frente, né? Fazer um programa que realmente joga Go bem. No xadrez um pouco antes, né? Mais ou menos em 1997 com Deep Blue. Entre outros sistemas com o tempo ela foi ficando melhor até o atual a fazer o Stockfish, né? Do xadrez. No caso, programas que jogam xadrez. Usando árvore de pesquisa intensa, bastante computação. Mas nesse caso aqui, é relacionado ao cálculo de estratégias no jogo. Então, vai dizer, esse MK, né, vai ser uma distribuição de estratégias no game. Então, pensa nesse MPK como uma distribuição de parâmetros e permutações relacionadas a estratégias. Lembrando que S é estratégia, P é permutação e K é índices de jogadores, né? Então você vai pegar um número de jogadores e ver a melhor estratégia escolhida por jogadores. E relacionada ao seu oponente também. E usar isso para entender a forma estrutural como a estratégia vai ser escolhida no jogo. Então, é basicamente isso. Então, pense numa distribuição de estratégias. Você quer saber, por exemplo, qual a melhor para qual momento. É mais ou menos isso. Nesse caso, a estratégia de múltiplos agentes, né? Você vai ter uma função cut sk que vai ser igual à soma relacionada aos índices dos players, né? Então, índices pensa nas estratégias que normalmente os players mais usam. Vamos supor que está jogando xadrez e tal estratégia é melhor atualmente em tal jogada. Então seria isso, calcular a melhor jogada em determinado fator do jogo. E tudo isso vão ser parâmetros relacionados a SK e SK com uma barra em cima, provavelmente probabilidade relacionada à estratégia. Então, você vai pegar a soma de todos os parâmetros de estratégia e ver qual é a melhor. Então, o objetivo final é você calcular qual a melhor estratégia no jogo atualmente. Lembrando que eles estão considerando isso para jogos contínuos, né? Jogos que têm uma complexidade e números de estados bem grande. E uma coisa importante, para fazer isso, para computar os padrões, os terrenos dimensionais dos jogos, eles vão usar PCA, um algoritmo bem famoso, muito usado, que é o Principal Component Analysis. E o que ele faz? Ele vai agrupar os dados de uma forma assim. Vamos supor que você quer identificar a imagem de gatos e cachorros. Então você faz um gráfico e você usa PCA e se conseguir identificar as imagens direitinho. E o PCA ele vai fazer clusters, né? Ele vai agrupar as imagens de cachorro de um lado e as de gatos de outro. Então basicamente isso. Ele vai agrupar as coisas de formas diferentes, mesmo sem se falar para o sistema que essas coisas são diferentes. Então eles vão usar uma coleção de parâmetros que foram achados correlacionados com as complexidades computacionais de resolver esses jogos. Então, o objetivo aqui de usar PCA nesse caso é para eles entender a complexidade de cada game e comparar um com o outro, né? Tipo, agrupar StarCraft é mais difícil que Go, né? Complexidade, vamos supor. É mais ou menos isso, é agrupar os jogos que são mais complexos ou diferentes nesse caso. Nesse caso, PCA na prática, né? Então você vai ter uma distribuição de dados. Nesse caso não é aplicado para jogos, né? Aqui é uma imagem do Wikipedia, mas está mostrando mais ou menos como funciona a PCA agrupando esses dados, né?
Normalmente você teria uma linha aqui no meio do gráfico que você indicaria mais ou menos a separação desses dados e para ver grupos de clusters relacionados a esses dados. Enfim, normalmente não é PCA não é só essa imagem que você está vendo. Outra imagem que é do Research Software, um software para você usar PCA, né, pago. Então aqui é um pouquinho mais legal de ver, né? Provavelmente esses nomes científicos aqui são de plantas, provavelmente, se eu não me engano. Então aqui vai agrupar o parâmetro dimensional dentro da estrutura relacionada a plantas, por exemplo. Então dá para ver que a mais longe aqui da cluster geral é a Acer palmatum, laranja, né? Enquanto outras são mais próximas, outras mais distantes. Então você consegue agrupar os seus dados de uma forma melhor. Imagina que você tivesse que agrupar essas coisas manualmente. Vai ser chato, vai ser tenso. Então o PCA te permite ter um banco de dados, de plantas, por exemplo, e agrupar bonitinho, rapidinho, em alguns segundos, os seus dados para ser uma forma mais visível. Né? Aqui relacionado a Principal Component Analysis, né, de novo, PCA, usando Julia, se não me engano. Esse daqui eu peguei do Multivariate Statistics, né? Usando Julia. Então, PCA usando Julia, que é uma linguagem de programação relativamente nova. Então, para treinar um modelo, você vai pegar a variável M ali, fit, PCA, ali escolhendo provavelmente 100 parâmetros relacionados, dimensionais, né? Nesse caso, ali está 2.5, enfim. Aplicar o modelo, então se transforme, você vai transformar, né, a variável m, e depois reconstruir as observações também em m. Então, basicamente isso. Nada complicado. Outro também importante, outro recurso importante do artigo é que eles usaram OpenSPIO, que eu não conhecia, na verdade, que é um framework para você usar Reinforcement Learning em games, em jogos, né? Então é um framework bem, assim, importante aí para quem quer usar em jogos, por exemplo. Eu, por exemplo, quero aplicar em Tibia, por exemplo, e Reinforcement Learning, né? Então a framework seria bem útil. E nesse caso aqui, você vai ter alguns algoritmos que eles vão usar e tem o AlphaRank, né? Então dá pra ver aqui na seção aí de algoritmos usados o AlphaRank aí, se você clicar em algoritmos aí. Então o OpenSPIO, né? Uma boa ferramenta, talvez eu traga usando o OpenSPIO em algum vídeo, né? No futuro. Então eles usaram, o que é importante, o artigo, para resumir o artigo, o objetivo deles é fazer uma análise topológica usando teoria gráfica, né, Graph Theory, para analisar a complexidade de jogos diferentes. Go, Joaquim Pô, todos os StarCraft, os negócios totalmente diferentes. Eles vão usar um algoritmo chamado RRank para ver qual seria o jogo mais complexo dentro de um sistema de jogos. Usado pelo Google também, se não me engano, para achar a melhor pesquisa. Usaram também o Double Oracle Algorithm, que ele dentro de um sistema de um jogo, ele encontra o Nash Equilibrium, né? Ele quer saber a melhor estratégia do game atual, né? Então, determinada parte do game, por exemplo, xadrez, StarCraft, Tibia, sei lá, você acha a melhor estratégia para tal momento. Então, o objetivo dele é achar a melhor estratégia. Então, o AlphaRank, ele acha a melhor estratégia dentro do sistema, e esse daqui também, ele acha a melhor estratégia, mas é mais no sentido de aprendizado do sistema. Então eles usaram o OpenSPIL como back-end, que ele provê muitos dados aí relacionados a jogos, né? Então, bem importante. E, gente, isso aqui é uma paper da Nature, né? Então, e a OpenSPIL é da OpenAI, não, desculpa, da DeepMind. Então, é muito importante, assim, salientar que isso daqui é o OpenSPIL da DeepMind, então. É uma ferramenta muito interessante para ser usada. E dentro daqui do GitHub, dessa plataforma, eu achei até código em Julia, né? Achei legal para usar o OpenSPIL em Julia, né? Então, o Julia está cada vez sendo mais conhecido e mais usado, né? Porque o Julia é muito importante para a questão de coisa matemática e uso se não me engano, de memória, eles são muito bons também. Mais que C++, enfim.
E esse foi o artigo, né? Navegando num ambiente de jogos multiplayer, né? Analisando a complexidade de jogos multiplayer através de análise topológica, usando o algoritmo AlphaRank e Double Oracle. Então, é isso que é importante. AlphaRank, Double Oracle, OpenSPIL. Você poderia juntar essas coisas e já falar, não, esse OpenSPIL eu poderia usar, de repente usar esses algoritmos para treinar um sistema. Então, mais ou menos isso. E para terminar, vamos terminar com uma imagem da Challenger AI, né? Inteligência artificial nos games, né? Então, foi bem legal aí fazer esses vídeos. E nos próximos eu vou tentar explicar mais esse assunto. Então, era isso. Até o próximo. Falando nisso também, recomendando aqui o canal dessa imagem aí de trás, da Michelle Hoefener, né? Então, considere aí dar uma curtida aí, alguma ilustração que você gostar. Então, até mais.